Esse é o tema aqui que a gente vai abordar hoje. Vamos fazer análise na prática de algumas ações. Vou mostrar aqui os principais critérios que eu tenho utilizado. Utilizando esses critérios, que são 5, praticamente a chance de você fazer uma escolha ruim é muito baixa, tá? Tem vários outros critérios, claro, igual tem lá dentro da mentoria, né? Lá a gente coloca 10 critérios, 8 ou 10 critérios. Aqui eu selecionei os 5 mais importantes. São os 5 primeiros passos para a gente fazer o filtro de selecionar uma boa ação. Primeiro, a gente vai entender como a empresa ganha dinheiro, em qual setor ela está inserido. Primeiro passo, né? Antes de olhar se está dando lucro, se não está, se está com dívida, se não está, qual é a margem, a gente tem que entender o que essa empresa faz, como que ela ganha dinheiro. É um setor perene? Essa empresa, o serviço que ela presta, será necessário daqui 10, 20 anos? Segundo, o histórico de lucratividade de no mínimo 5 anos. A gente tem que analisar os lucros recorrentes, a empresa tem que dar lucro, né? Esse é um critério básico que eu uso, de no mínimo 5 anos. De preferência ali, eu gosto de analisar ali pelo menos os últimos 10 anos, né, de lucros recorrentes. Se for crescente, melhor ainda. Vou mostrar aqui um exemplo para vocês que é a VEG. Terceiro ponto, endividamento. A gente vai analisar o critério, o indicador dívida líquida sobre EBITDA, que a gente também vai analisar a média histórica, tá? E a margem líquida, que é um critério para a gente ver a eficiência da empresa. E por último, o ROI, que a gente vai ver que é no mínimo 10%, beleza? Agora vamos partir para a prática. Vamos começar aqui pela VEG, tá? Primeiro critério que a gente estabeleceu, entender o negócio da empresa. A gente tem conheça a empresa, conheça a VEG. Aqui a gente vê toda a história da VEG, o que ela vende. Aqui, a VEG possui atualmente 4 linhas de negócio: equipamentos eletroeletrônicos industriais, motores para geração, transmissão e distribuição de energia. Então, basicamente, a VEG ela é uma das principais fabricação de motores elétricos, né? Então, ela fabrica motores elétricos e vende para o mundo inteiro. Então, olha a quantidade de informação que a gente tem aqui para a gente conhecer a empresa. Vejam bem, então não tem desculpa de você investir. Eu sei que é comum, né? Quando a gente começa ali, escuta alguém falar, empresa tal é boa, aí você vai lá e compra. Mas por que você está comprando? Você sabe o que aquela empresa faz? Como que ela ganha dinheiro? O que ela vende? Para onde que ela vende? Então é uma empresa gigantesca que vende para o mundo inteiro. Então aqui não tem desculpa para você não entender o que a empresa faz. Então o primeiro passo você vai vir aqui no analisedeações.com e analisar o modelo de negócio da empresa. A gente vai analisar o que? Lucros recorrentes. A gente consegue visualizar melhor essa questão do crescimento. Ó. Tá vendo? Ano a ano, 2018 ela lucrou 1 bi, ano passado ela lucrou 4,2, mas a gente consegue ter essa noção. Lucros recorrentes de no mínimo 5 anos. Então, a gente consegue utilizar tanto no análise.com, quanto analisedeações.com, quanto no Status Invest para ter essa noção dos lucros recorrentes. Terceiro critério, endividamento. Importantíssimo a empresa ter o quê? Dívida controlada. Né? Então, como é que a gente olha o endividamento? Através do indicador, tem vários indicadores, mas o principal é o quê? Dívida líquida sobre EBITDA. O que é o dívida líquida sobre EBITDA? Basicamente, em linhas gerais, quantos anos a empresa demoraria para pagar toda a sua dívida com base no seu lucro operacional? O lucro operacional é o EBITDA. O dela, para vocês terem noção, dá negativo. Ou seja, ela com base na operação dela, no lucro operacional dela dos últimos 12 meses, ela imediatamente já quitaria toda a sua dívida. Até 3,5 no máximo seria o limite para a gente ter uma dívida controlada. Lógico que isso vai variar de setor para setor, a gente sempre tem que comparar, analisar aqui, ó, eu gosto de olhar isso aqui, porque a gente consegue ver o quê? O histórico, né? O histórico do dívida líquida sobre EBITDA da empresa. Dívida líquida sobre EBITDA, então, até 3,5 no máximo, né? Que seriam 3 anos para ela quitar suas dívidas com base no seu lucro operacional. Margem líquida. Seria a margem líquida da empresa aqui, ó. É o indicador de eficiência. Revela a porcentagem de lucro em relação à receita da empresa. Quanto que sobra em relação à receita? Então, da VEG é de 14%. Eu gosto de analisar, igual eu coloquei ali para vocês, de pelo menos 8%, tá? Vai depender muito do setor. Muito abaixo disso, já acho arriscado. Porque uma empresa que tem uma margem líquida muito baixa, né, setor de varejo, por exemplo, o que acontece? Em um período igual nós estamos vivendo agora, que a Selic está alta, os custos da empresa aumentam demais, porque os juros das dívidas aumentam, ela passa a ter um custo operacional muito maior. Ela tendo um custo operacional muito maior, o que acontece com
com a margem? Abaixa. É normal nessa época que a gente está vivendo de inflação alta e juros altos. É o que acaba com as empresas de varejo. Então, quanto maior for, melhor. A gente vê aqui que a WEG, ela tem uma margem líquida de quase 15%. Vamos ver o histórico da margem líquida. O histórico dela a média dela é de 12%. Então é sempre bom analisar o histórico, para a gente ter ideia do que a empresa apresentou de margem líquida no passado. Então, procure investir em empresas com margem líquida de no mínimo 8%, para você ter essa margem de segurança para em momentos de crise, mesmo que os custos da empresa aumente, ela não comece a dar prejuízo. E por último, o ROI. O que é o ROI? É o retorno sobre o patrimônio líquido. O ROI da WEG é 30%. O que é o ROI, né? Que é o principal indicador de rentabilidade que eu utilizo. Ele mede a capacidade de agregar valor de uma empresa a partir dos seus próprios recursos e do dinheiro investido dos acionistas. O que acontece? O ROI é o retorno sobre o patrimônio líquido. O patrimônio líquido é tudo que a empresa tem, todos os ativos menos os passivos. É o que foi investido na empresa, todos os ativos que ela tem, a gente chega no patrimônio líquido. Né? E quanto que ela consegue dar de lucro com base no patrimônio líquido dela? Esse é o cálculo que a gente chega no ROI. E eu costumo utilizar como base 10%, tá? Como base para a gente ter um bom ROI. Porque eu gosto sempre de usar como parâmetro para analisar a empresa a Selic. A Selic hoje está quanto? Quase 14%. Então, uma boa empresa, ela tem que estar aí tendo uma rentabilidade ali próximo da Selic, no mínimo, né? Tendo um ROI ali acima de 10%, tá ok. E a WEG tem um ROI de 30%. Resumindo, a WEG passa em todos os critérios. A gente entra na EG3, que para mim é uma das melhores empresas da bolsa. Setor elétrico, totalmente perene. Ela está no setor de energia, mas qual o subsetor? Geração de energia, transmissão, distribuição de energia, que são 3 subsetores dentro do setor de energia. A EG3, a ENGIE, aqui ó, é uma das maiores geradoras privadas de energia do Brasil, se eu não me engano é a maior. Então aqui a gente já entendeu, geração de energia elétrica. Será que daqui 10, 15, 20 anos a gente vai estar necessitando desse tipo de empresa? Obviamente. Ela vai continuar sendo grande. A tendência é que ela continue mantendo, dominando o mercado, né? Assim como as grandes do setor elétrico. Dificilmente vai surgir uma nova empresa privada geradora de energia que vai desbancar a ENGIE. Ela já, ao tempo de IPO, 25 anos. Então a gente já tem uma base histórica de 25 anos. Como que a gente olha aqui também? Vamos olhar aqui no Status Invest em relação aos lucros recorrentes, desde 2014. Praticamente crescente. Quase que em 2022 ela bateu o recorde dela. O recorde dela de lucro foi em 2020. Quase 2,7 bilhões. Em 2022 ela quase bateu. E esse ano já vai no mesmo caminho. E a gente vê aqui, ó, como ela é uma empresa com baita previsibilidade de lucro, o que ela faz? Olha a previsibilidade de dividendos. Sempre pagando ótimos dividendos. Olha o payout dela, 84%. O que é o payout? A porcentagem do lucro líquido que é distribuído para o acionista como dividendo. E ela, a média dela é de 84%. Então, uma grande pagadora de dividendos, historicamente. Ó. Vê que a barrinha azul está sempre próxima à barrinha verde. A barrinha verde é o lucro, a barrinha azul é quanto desse lucro ela distribui. Vamos olhar o máximo aqui, ó. Ela é uma empresa que tem um histórico maior ainda. A gente consegue ver desde 2018. Nem chegou a ficar perto de dar prejuízo, né? Então, ótimo histórico, ótima previsibilidade de lucro. Então, já passa nesse primeiro critério. Vamos para o segundo. Endividamento. 2. Dívida líquida sobre EBITDA. No máximo 3, 3,5. Ela tem 2. Dívida absolutamente controlada. Né? Ainda mais setor de energia elétrica, que tem uma baita previsibilidade de recebimento de lucro, de receita. Então, é uma empresa que quase que não se preocupa com endividamento. Né? Vamos aqui para a margem. Margem líquida, 24%. Né? Grande margem líquida também. A gente viu que é acima de 8%. Isso já fica legal. ROI, 31%. A ENGIE e a WEG passa em todos. Tá vendo a diferença? A importância de você ter critérios específicos para você se tornar sócio de uma empresa. Né? Para se tornar sócio de uma empresa, quando a gente investe para o longo prazo, a gente tem que ser sócio desse tipo de empresa. Com essa boa previsibilidade, com bom histórico, com boa rentabilidade, boa margem, endividamento controlado. Isso aqui é o básico de uma análise. Você fazendo uma análise dessa, com esses 5 critérios, passando, por exemplo, nesses 5 critérios, a chance de você fazer uma besteira no mercado de ações é mínima, né? Porque aqui a gente já eliminou 99,9% das empresas ruins.